Você quer continuar depois de gozar e ainda render no segundo ato? Então me escute com atenção. Algo simples, natural e que provavelmente já está aí na sua cozinha pode fazer toda a diferença. Se a sua intenção é continuar firme, presente e confiante mesmo após ejacular, saiba disso. O azeite, quando usado da forma certa, pode transformar completamente a sua rotina íntima. Eu sou a doutora Márcia Rodrigues, médica especialista em saúde masculina e nutrição clínica. Vamos direto ao ponto. Depois da ejaculação, o corpo masculino entra no chamado período refratário. É quando certos hormônios sobem, a circulação no pênis diminui e o cérebro entende que o trabalho acabou. Em homens mais jovens, esse intervalo pode ser curto. Com o tempo, ele tende a se alongar e muitos passam a acreditar que isso é definitivo, não é? O que quase ninguém te explica é que inflamação silenciosa, circulação deficiente e desequilíbrio hormonal fazem esse intervalo durar mais do que deveria. E é exatamente aí que o azeite entra, não como milagre, mas como uma ferramenta poderosa para destravar esses processos. Quando usado corretamente na rotina, especialmente à noite, o azeite extra virgem atua na base do problema, melhora o fluxo sanguíneo, reduz inflamações que travam a resposta sexual e favorece o ambiente hormonal que o homem precisa para continuar, não apenas começar. Agora que você já entendeu que não é falta de vontade nem problema definitivo, eu vou te mostrar como usar o azeite do jeito certo. O azeite que interessa é o extra virgem de boa procedência. A forma mais eficaz de usar é simples. Uma colher de sopa por dia, de preferência à noite, cerca de 30 minutos antes de dormir. Esse horário não é aleatório, é durante o sono profundo que o corpo masculino se reorganiza, ajusta hormônios e repara tecidos. Quando você fornece a gordura certa nesse momento, o organismo usa isso a seu favor. Muitos homens me perguntam se precisam misturar com alguma coisa. A resposta é pode e, em alguns casos, potencializa ainda mais. O alho, por exemplo, é um velho conhecido da medicina natural. Ele melhora o fluxo sanguíneo, ajuda a manter os vasos mais relaxados e combate inflamações silenciosas que atrapalham a resposta sexual. Uma forma prática é amassar um dente pequeno de alho, misturar no azeite e engolir como se fosse um shot. Não é para mastigar, é para usar como estratégia. O limão também pode entrar nessa combinação. Algumas gotas de limão no azeite ajudam na absorção e ainda estimulam o fígado, que tem papel direto no equilíbrio hormonal masculino. Um fígado sobrecarregado é um dos motivos pelos quais muitos homens sentem queda de energia depois da ejaculação. Quando esse sistema funciona melhor, a recuperação vem mais rápido. Tem homens que preferem usar o azeite puro, outros se adaptam melhor às combinações. O mais importante é entender que isso não é algo para usar só no dia que vai transar, é rotina. Quando o corpo passa a receber diariamente esse estímulo, a circulação melhora de forma contínua e o período refratário começa a diminuir naturalmente. Muitos homens relatam que depois de algumas semanas, não é só o segundo ato que melhora. A sensação de cansaço após gozar diminui, a mente não apaga e o desejo se mantém. Continuar depois de gozar não é sobre aprender um truque novo na hora HH, é sobre preparar o corpo antes, todos os dias, para que ele não desligue quando o prazer chega ao auge. E é exatamente por isso que o azeite funciona. Ele muda o terreno interno onde tudo acontece. Quando o homem mantém uma rotina com azeite extra virgem, o que ocorre é uma melhora real da resposta vascular. O pênis depende de vasos que se abrem e se fecham com rapidez. Depois da ejaculação, esses vasos tendem a se contrair de forma mais intensa em homens cansados, inflamados ou com circulação comprometida. O azeite devolve elasticidade a esses vasos. Resultado, o relaxamento pós-gozo acontece, mas não vira um bloqueio total. Outro ponto fundamental é o sistema nervoso. Muitos homens querem continuar, mas o corpo entra em um estado de relaxamento profundo demais.
quase como se precisasse hibernar. Isso está ligado ao excesso de inflamação e ao desequilíbrio entre estímulo e recuperação. O azeite atua como regulador. Ele não tira o relaxamento, ele evita o colapso energético. O homem descansa sem apagar. É por isso que, com o passar das semanas, muitos percebem que conseguem manter contato, desejo e resposta mesmo após ejacular. Às vezes não é imediato, às vezes leva alguns minutos, mas já não é aquela sensação de fim definitivo. O corpo entende que pode continuar. E aqui vai algo que eu sempre deixo claro no consultório. Continuar depois de gozar não significa forçar o corpo, significa permitir que ele se reorganize mais rápido. O azeite dá ao organismo os lipídios certos para reconstruir sinais hormonais e nervosos com mais eficiência, sem agressão, sem estímulos artificiais. Quando você começa a usar o azeite do jeito certo, algo muito importante muda dentro do seu corpo e quase nenhum homem percebe isso conscientemente, mas sente na prática. O primeiro sinal não é só no pênis, é na energia geral depois do sexo. Aquela sensação de esvaziamento, de cansaço imediato, começa a diminuir. E isso não é psicológico, é bioquímica. Após a ejaculação, o corpo libera substâncias que induzem relaxamento profundo e queda momentânea da dopamina. Em homens com circulação lenta, inflamação elevada e metabolismo sobrecarregado, esse efeito é exagerado. O resultado é aquele intervalo longo demais até o corpo responder de novo. O azeite extra virgem atua exatamente nesse ponto, porque melhora a comunicação entre vasos sanguíneos, nervos e hormônios. Com o uso contínuo, os vasos do pênis passam a responder melhor aos estímulos. O sangue entra com mais facilidade e permanece por mais tempo. Isso não significa que você vai ficar em ereção constante. Significa que quando o desejo surge novamente, o corpo não trava, ele responde, e essa resposta mais rápida é o que muitos homens descrevem como voltar mais inteiro para o segundo ato. Outro ponto crucial é a inflamação silenciosa. Ela não dói, não dá febre, mas rouba desempenho. Inflamação deixa os tecidos mais rígidos, os vasos menos elásticos e o cérebro mais lento na resposta sexual. Os compostos do azeite, especialmente quando combinados com alho ou limão, reduzem esse estado inflamatório aos poucos, noite após noite. É por isso que eu sempre digo, não é efeito imediato de um dia, é transformação progressiva. E existe ainda um detalhe que poucos homens associam ao desempenho, o sono. Quando a qualidade do sono melhora, a produção hormonal também melhora. O azeite ajuda o corpo a entrar em um sono mais profundo e reparador. E é durante esse período que testosterona, dopamina e outros mensageiros essenciais são ajustados. Um homem que dorme melhor responde melhor sexualmente. Simples assim. Uma das perguntas que eu mais escuto é: Dout, Márcia, em quanto tempo isso começa a funcionar? E eu respondo sempre com muita honestidade, porque criar expectativa errada é a forma mais rápida de fazer o homem desistir. O corpo masculino precisa de alguns dias para responder e de algumas semanas para se reorganizar de verdade. Nos primeiros dias, o que geralmente muda não é a ereção em si, mas a disposição. O cansaço depois do sexo começa a ser menor. A mente não apaga tão rápido. Alguns homens percebem que acordam com mais presença, mais firmeza matinal, mais vontade. Isso é sinal de que a circulação e o eixo hormonal estão começando a responder. Entre 2 e 4 semanas, o efeito mais interessante costuma aparecer. O intervalo após a ejaculação diminui. Não é que o homem goze e continue igual. Isso não é realista. O que acontece é que o corpo passa a se recuperar mais rápido, a excitação volta com mais facilidade, o pênis responde novamente ao estímulo e o desejo não desaparece. É aí que muitos entendem que o problema nunca foi falta de libido, era bloqueio fisiológico. Agora eu preciso te alertar sobre algo importante. Muitos homens atrapalham esse processo sem perceber. Excesso de álcool à noite, refeições muito pesadas antes de dormir, pouco sono e ansiedade constante sabotam completamente o efeito do azeite. Não adianta fazer uma coisa certa e manter 3 erradas. O corpo responde ao conjunto.
Outro erro comum é exagerar na quantidade, achando que vai acelerar o resultado. Não vai. Pelo contrário, excesso pode causar desconforto digestivo e fazer o homem abandonar a rotina. Uma colher bem usada todos os dias é muito mais eficaz do que grandes quantidades por poucos dias. Quando o desempenho começa a voltar, algo muda que vai muito além do físico. A confiança retorna e isso transforma completamente a forma como o homem vive o sexo. Eu vejo isso acontecer com frequência. Homens que antes entravam na relação já pensando se iriam apagar, depois do gozo passam a relaxar. E quando a mente relaxa, o corpo responde melhor ainda. A insegurança é um dos maiores inimigos da continuidade sexual. O medo de falhar, de não conseguir seguir, faz o corpo entrar em alerta. Esse estado trava a circulação, acelera o cansaço e encurta ainda mais o prazer. Quando o homem percebe que o corpo está mais responsivo, esse ciclo se quebra. Ele não precisa provar nada, ele apenas vive. O azeite entra nesse ponto como um aliado silencioso. Ele não estimula artificialmente, não acelera o coração, não cria dependência, ele fortalece o terreno interno. Com o tempo, o homem passa a confiar no próprio corpo novamente, e confiança é afrodisíaco natural. Outro aspecto que muda é a presença. Muitos relatam que deixam de ter aquela sensação de missão cumprida e acabou. Eles permanecem conectados, atentos ao toque, à parceira, ao momento. Isso cria espaço para o segundo ato acontecer sem pressão, às vezes de forma mais intensa, às vezes mais lenta, mas com entrega real. Eu sempre digo que desempenho não é só rigidez, é continuidade, é energia, é disponibilidade, e isso se constrói fora da cama. A rotina com azeite, sono melhor e menos inflamação devolve ao homem algo que ele achava que tinha perdido com a idade, segurança interna. E quando essa segurança volta, o sexo deixa de ser um teste e passa a ser uma experiência novamente. O homem não corre contra o próprio corpo, ele caminha junto com ele. Chegando até aqui, você já entendeu que continuar depois de gozar não é sorte nem privilégio de poucos. É resultado de um corpo bem cuidado, menos inflamado, com circulação funcionando e hormônios em equilíbrio. E quando o homem percebe isso, algo muda de forma definitiva. Ele para de procurar soluções imediatas e começa a investir no que realmente sustenta o desempenho ao longo dos anos. Transformar o uso do azeite em hábito não exige esforço, não é ritual complicado, não é dependência, é uma escolha simples, diária, que se encaixa facilmente na rotina. Uma colher à noite, constância e respeito ao próprio corpo. Quando isso vira parte da vida, o resultado deixa de ser pontual e passa a ser previsível. O corpo aprende, ele responde melhor, recupera mais rápido e mantém o desejo vivo. Muitos homens me dizem que depois de um tempo, nem pensam mais em segundo ato como um desafio. Ele simplesmente acontece quando há vontade, sem cobrança, sem medo, sem aquela sensação de limite rígido após o orgasmo. Demonstrar energia, presença e segurança deixa de ser algo raro e passa a ser natural. E existe algo ainda mais importante que eu preciso te dizer. Cuidar da sua saúde íntima não é vaidade, é autocuidado. Um homem que se sente bem no próprio corpo se posiciona melhor na vida, no relacionamento e até nas decisões do dia a dia. O reflexo vai muito além da cama. Se você sente que esse tipo de orientação faz sentido para você que fala direto, sem fantasia e sem enrolação, saiba que eu estou aqui exatamente para isso, para orientar homens que querem viver com mais vitalidade, consciência e prazer real, não por obrigação, mas por escolha. Comece simples, seja constante, observe o seu corpo e permita-se viver o sexo com mais continuidade, presença e confiança, do jeito que ele sempre deveria ter sido.